Boa noite, colegas da G-League. Agora para fazermos uma breve resumo do que de melhor aconteceu nessas últimas rodadas e como está a classificação da G-League e da Copa Sul-Facão. Antes gostaríamos de lembrar alguns acontecimentos interessantes nas últimas rodadas. Por exemplo, tivemos no jogo entre Atlético Goianiense e a Juve um pequeno desentendimento, uma briguinha, e as meninas quase saíram no tapa. A briga foi entre Antônio Jupitéia versus Filipete Ratatouille. Eles saíram aos tapas porque realmente foi uma tremenda de uma baitolice, uma viadagem explícita. Uma briguinha, o técnico Ratatouille tinha uma leve bronquinha porque o Antônio detonou um dos amigos, os colegas do Antônio Jupitéia, e Jupitéia acredita que as atitudes de Ratatouille estaria abusando do seu poder e ameaçando de banimento Jupitéia e seu amigo Fonseca. Lembram dele? Rodrigo Fonseca, protegido de Ratatouille. E até mesmo o Jupitéia mandou o Botellone se fuder nessa ocasião, quando ele estava dando parabéns ao pessoal da administração quando baniu um certo colega lá. E foi uma ocasião muito engraçada. E Botellone se deu os parabéns porque cortaram o pescoço de Asa Negra. Mas enfim, essas brigas bicha, né, são assim mesmo, são brigas de ego, nada violentas, né? Na maioria das vezes são engraçadíssimas, como essa que aconteceu. Eu realmente gostei muito dessa briguinha. Acho que deveríamos comemorar essa briga. Assim, essas duas meninas deveriam fazer as pazes e estourar uma garrafa de borbulhante de champanhe e tomar juntos e brindarem a amizade da Gay League. Bem, esse foi um dos pontos muito engraçados que nós particularmente achamos muito bico dessa situação. Agora sobre a tabela, nós iremos falar aqui na primeira divisão. O time do desconhecido belga LH Roving lidera com 10 pontos, seguido do Tijuana e Vasco com 9 pontos. O Flamengo está em quarto com 8. Seriam os 4 semifinalistas. Mas logo atrás, em quinto, tem o Pachuca com 6 e o Napoli com 5 pontos. Na zona de rebaixamento estão o Ancaperne, que não pontuou, e o Parma com apenas 1 ponto. O artilheiro da primeira divisão é Ibra, do LH Roving, Davi Villa, do Tijuana, Pato do Corinthians e Neymar do LH Roving, todos com 4 gols cada um. Na segunda divisão, quem lidera é o Atlético de Madrid com 12 pontos, ganhou todos os jogos. Em seguida, a Juventus de Antônio Jupitéia com 9 pontos. Em terceiro, vem o Leverkusen de Sacha Gabunda com 9 pontos. Em quarto, o Iticaps do técnico Rodman com 7 pontos. Agüero é o artilheiro com 7 gols. Doumbia Defoe tem 5 e Soares, que foi transferido, com 4 gols. Os times que estão no rebaixamento, o Atlético Goianiense, que não pontuou, e o técnico belga Bruges com 1 ponto, e hoje o Borussia Dortmund com 2 pontos, são os 3 últimos colocados. Na terceira divisão,
A liderança pertence ao time do Lyon também, que está invicto com 12 pontos. Segundo colocado, o técnico Infraude de Oliveira faz uma bela campanha com o Botafogo, 8 pontos. Em terceiro vem o time do Arlen Xuxa, do Alves, 7 pontos. E em quarto, o time do polonês Manta, com 7 pontos também. O artilheiro na terceirona é Van Persie, do Corona Kielce, 4 gols. Os próximos jogos, na primeira divisão, um jogo muito difícil, um jogo-chave entre Flamengo e Vasco, o clássico dos milionários. Será que dessa vez haverá jogo ou novamente o Vasco irá correr? Vamos ver. O time do Pachuca tem um jogo difícil contra o líder Alegarroven. Na segunda divisão, a Juve de Antônio Jupitéia joga contra os Debambis de Linz, um jogo muito difícil. E o Whitecaps Leverkusen também faz um outro jogo difícil. E na terceira divisão, os jogos mais interessantes nessa quinta rodada entre Botafogo e América. O Lyon pega o último colocado do Portugal de John McIntyre e o Valviche joga contra o New England Revolutions. Essas são as principais coisas que vão acontecer nessa quinta rodada. Já na Copa Sul-Americana, pelo grupo A, nós temos na liderança o Corinthians com 9 pontos e o Piratas com 7 pontos seriam os que seriam classificados. Logo atrás, América com 4, Botafogo com 3, situação mais difícil. No grupo B, o Vasco da Gama lidera com 9 pontos e o Valviche em segundo com 7. Logo atrás, o Whitecaps com 4 pontos e o Pachuca na lanterna com 3 pontos. Mas o jogo, essa segunda vaga está ainda em aberto. Pelo grupo C, o líder já praticamente classificado é o Napoli com 10 pontos. Em segundo lugar, o Corona Kielce com 6 pontos. O Dortmund ainda respira, tem 4 pontos. E o Brond tem 3 pontos, mas ainda com chances. No grupo D, o líder é o Galatasaray com 9 pontos. O segundo é o New England Revolution com 6 pontos. O terceiro, a Juve com 3. E o último, o russo Ankar Perny, que anda mal das pernas, 2 pontos apenas. No grupo E, o líder, o Atlético de Madrid, com 9 pontos, fazendo uma boa campanha. O segundo colocado é o time do Atlético Goianiense com 7 pontos. O terceiro, Tijuana, com 6. E a Inter praticamente dizer adeus com 1 ponto, né? Está na lanterna do grupo. E pelo grupo F, o líder é o Alegarroven com 8 pontos. São Paulo tem 7. O Portevale 5 pontos. Digo Portland com 5 pontos e o Portevale na lanterna com 1 pontinho. E no grupo G, o líder é o Leverkusen com 8 pontos, seguido do Lyon com 6, o Barcelona logo atrás com 5 pontos e o Clube de Bruges com 3 pontos. A Copa Sul-Americana classifica os 2 primeiros colocados para a segunda fase e está sendo um sucesso do público e a maioria dos jogos sendo todos jogados. Não lembramos aqui quem é o artilheiro, mas estamos contando. É bom que você sempre coloque quem fez os gols do seu time, porque isso vai valer algumas chocholetas no final, na sua conta. Os machucados foram Song, Mbia, Kerzakov, Götze, Fernando, Iller, Montoya, Lucic e Arouca. Esses foram os machucados. E ainda teve o banimento de Di Natalia, que foi flagrado no exame antidoping.
e não jogará mais nessa liga. Então, minha gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. E desejo que vocês tenham uma boa diversão e bons jogos para as próximas rodadas. Um grande abraço por trás do seu amigo Botrilhão.